Eu vou ler para vocês relatos do site casafantasma.org. Enguiçada na estrada. Havia entrado de férias e prometi para mim mesma de que desta vez as férias seriam diferentes. Isso aconteceu há vários anos. Já havia prometido que naquela quinta-feira eu iria para a fazenda da Carlota, uma grande amiga minha, que morava em uma fazenda. Ela já estava aposentada há alguns anos e eu sempre adiava a visita a ela. Peguei o carro e rumei em direção à fazenda, que para chegar até lá seria cerca de 230 quilômetros, mas valeria a pena. Precisava realmente me isolar um pouco, sem nenhum tipo de preocupação com a família, trabalho ou coisa parecida. Já era quase 1 da manhã quando o carro engasgou. Começou a engasgar e dar solavancos cada vez maiores, até que parei no canto da estrada. Não acreditava que aquilo estivesse acontecendo comigo. Era muita falta de sorte que, pelos meus cálculos, teria mais uns 30, 40 minutos para chegar à fazenda. A única coisa que sabia era que não era falta de gasolina, pois o ponteiro estava marcando ainda 3/4. Eu tinha enchido o tanque no caminho. Saltei do carro e até abri o capô, como se entendesse muito de mecânica, na esperança de que pudesse ver algum fio solto ou sei lá o quê. Fiquei pensando no que fazer naquele fim de mundo. Não havia nenhuma luz ao longe, nenhum carro à vista. Não era uma estrada principal, e sim secundária. E pelo estado dela não era muito utilizada. Não havia iluminação. Já havia fechado o capô do carro e estava ainda maquinando o que fazer para sair daquela enrascada, quando ouvi barulho de passos na mata que ficava entre a estrada levemente esburacada. Mas não via absolutamente nada. Aquilo me deixou alerta. Ouvi vozes, mas não conseguia saber nem sequer de onde que elas vinham. Foi quando eu vi um homem e logo atrás uma mulher. Mas eles andavam sem mexer o corpo. Foi quando chegaram mais perto, eu vi que, na verdade, eles deslizavam como se os pés ficassem a milímetros do chão, mas apenas deslizavam para se locomover. Isso foi o suficiente para eu ficar toda dura e agachar de medo atrás da Belina. Agora eu via nitidamente os dois acompanhando o sentido da estrada e descendo na direção oposta em que estava indo antes do carro enguiçar. Eram figuras humanas, mas não eram humanas na maneira de andar. Elas simplesmente deslizavam. Estava totalmente apavorada e paralisada com o que estava vendo. Eu jamais acreditei em histórias sobrenaturais. Sempre achava que as pessoas fantasiavam muitas coisas, e eu estava presenciando logo ali. Fiquei por mais algum tempo agachada, e as figuras foram sumindo, mas simplesmente eu não reagia. Foi quando meus joelhos começaram a doer demais, e comecei então a me movimentar e ver o que fazer. E dali a algum tempo eu ouvi um barulho de respiração ofegante, ainda longe. Sem que tivesse ninguém ali, mas chegando até mim, vindo na minha direção. E não precisou de mais nada, e eu me meti dentro do carro e tranquei a porta. E percebi que chorava de puro terror. As minhas mãos tremiam e estavam úmidas. Tentei girar a chave e o carro pegou. E então, ao mesmo tempo, senti um baque muito forte no capô do carro. Soltei um grito e depois outros murros no capô, sem ter ninguém na minha frente. Ouvi batidas também no vidro do carona, como se alguém estivesse esmurrando. Engatei a primeira e acelerei com exagero. E tentei ter equilíbrio para soltar a embreagem. O mais lento possível, porque se o carro morresse naquela subida, acho que acabaria morrendo de infarto. Agarrei o volante como se fosse a minha tábua de salvação, e com tanta força que minhas mãos doíam. Era algo desesperador. Enquanto isso, ouvia murros nos vidros do outro lado e no capô do carro à medida que ia saindo de lá, mas não havia nada. Saí de lá bastante acelerada, mas não muito depressa, como falei, pois o risco do carro morrer definitivamente para mim seria a própria morte. Por isso, tive que ter um autocontrole imenso. Eu chorava desesperadamente e trinquei os dentes como se aquilo me desse algum conforto. Era uma estrada com subida, mas não era muito alta, apenas levemente inclinada.
Mas para um carro com defeito não podia ser pior. Os socos, os murros continuavam pelo teto até o final do carro, à medida que ia saindo dali. Continuei tentando me controlar, agarrado ao volante ao máximo que podia e rezando para sair dali. Estava ainda em primeira marcha de força. Meu medo maior era ir para a segunda e o carro acabar pifando ali mesmo. Esperei me distrair mais um pouco e joguei a segunda. Muito embora o carro já pedia uma marcha mais suave, a terceira, porque não havia praticamente nenhuma subida, e sim um plano reto. Mas eu preferi manter a segunda, que era mais garantido. Não podia cometer nenhum erro. O carro roncava feito desesperado. Mas eu não estava nem aí, só queria sair dali junto com o carro. Consegui soltar o ar dos pulmões quando, ao sair de uma curva, peguei uma descida, também pouco inclinada. Mas agora era uma descida. Já não escutava mais os murros no carro. Comecei a descida e somente alguns metros adiante eu arrisquei rapidamente a terceira e senti que o carro aceitou sem sequer engasgar. E alguns metros mais adiante eu passei a quarta, com toda a atenção possível, e vi que nada de anormal aconteceu com o carro. Segui pela estrada apenas um pouco menos apavorada, mas o suficiente para ver que estava encharcada de suor, embora fosse um dia frio. Estava totalmente encharcada e o suor da testa pingava tanto que caía nos meus olhos e ardiam. E finalmente peguei uma estrada que via raramente algum caminhão em sentido contrário. Mas agora havia um movimento, mesmo que raro. Segui mais alguns tantos quilômetros que nem sei calcular agora e vi pelo mapinha que a Carlota fez para mim, da última vez que a vi, que a casa já estava próxima. Quando cheguei na fazenda, lá pelas 3 e pouco da manhã, ela veio correndo me receber. Sabia que eu estava a caminho e não foi dormir pensando que alguma desgraça havia acontecido. Quando ela olhou o meu estado lastimável, ela percebeu que algo de horrível havia acontecido. Eu queria apenas abraçá-la e comecei a chorar novamente, mas agora de alívio. Foi aí que ela me alertou que tinha sangue na suéter branca, parte do pescoço, canto da boca também. Ao observar melhor já dentro de casa, vi no espelho que com o grau de desespero que estava e na tentativa de fazer o carro sair de lá, eu recordei que trincava os dentes direto, o que fez com que a bochecha interna e a pontinha do lábio ficassem feridos. Foi uma experiência horrível, parecia que iria morrer de susto, morrer no sentido real mesmo. 2 dias depois, a Carlota e eu levamos o carro a um mecânico que era seu conhecido e ele não viu nada de anormal no carro e ele estava em perfeitas condições, inclusive em perfeitas condições para a viagem de volta. Ele deduziu que alguma sujeira tivesse sido sugada pelo tanque e entupiu parcialmente o motor do carro. E a latarina da Belina, que pensei que estivesse toda amassada, estava normal, com exceção de um pequeno amassado na traseira do lado do motorista. Mas esse eu tenho quase certeza que já existia antes do ocorrido. E após passar 2 semanas tranquilas com a Carlota, o seu tio, que era grande conhecedor da região, foi me acompanhando em seu carro, em um bom pedaço do caminho, só por garantia. Bom, essa foi a minha experiência sobrenatural. Eu espero que gostem. Esse relato foi enviado pela Clara, de Goiás. O Assustadoramente é narrado e editado por Daniela Abreu. Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Ajude seguindo e compartilhando as postagens e colaborando no Apoia-se. O link está na descrição.